Olá pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma dica importante para fins de concurso público do exame da ordem? Então vamos lá pessoal, para ser certeiros na hora da prova e lembrar de tudo quando for realizar, tanto a prova do concurso público quanto também do exame da ordem. E não esquece pessoal, quando terminar o vídeo, dá o like lá, não custa nada e me ajuda muito. Então, por favor, deem um like. E se inscreva no canal, também indique para colegas, amigos, para divulgar o canal, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um tema específico de direito administrativo, que diz respeito à súmula 628 do nosso STJ, que diz respeito à aplicação da teoria da incampação no âmbito do mandado de segurança, como nós veremos adiante. E o que diz a súmula? A teoria da incapação aplica-se no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos. Letra A. A existência de relação hierárquica entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Letra B. Manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. E letra C. A ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição Federal. Isso é o que dispõe a súmula 628 do nosso STJ. Antes de mais nada, é importante ressaltar alguns conceitos básicos para o melhor entendimento dessa temática, que diz respeito à distinção entre o Instituto da Incampação no âmbito do direito administrativo e também da teoria da incampação. O Instituto da Incampação nada mais é do que a retomada do serviço público concedido pelo poder concedente de forma coercitiva no âmbito do contrato de concessão do serviço público, da Lei de Concessões Públicas, e que, nesse sentido, o concessionário ele não poderá se opor a essa retomada coercitiva, e por isso coercitiva, por um motivo de interesse público, do nosso bem maior. E ele poderá tão somente exigir uma indenização que será cabível no prazo a ser estabelecido no contrato de concessão pública, judicialmente. Vai ter que haver também uma lei específica autorizando essa retomada coercitiva pelo poder público concedente. Isso tudo está disposto no artigo 37 da Lei de Concessão de Serviço Público. Então, vocês deem uma olhada lá, que é super importante também esse conceito específico no nosso direito administrativo. Já com relação à teoria da incampação, ela diz respeito à aplicabilidade no âmbito do procedimento do mandado de segurança propriamente dito, ou seja, na Lei 2016, que instrumentaliza o mandado de segurança e que visa restringir a extinção do mandado de segurança sem o julgamento do mérito pela ilegitimidade passiva, como nós veremos posteriormente. Também faz-se necessário fazer o conceito jurídico de mandado de segurança, que nada mais é do que uma garantia constitucional que está prevista no nosso artigo 5º para instrumentalizar, garantir e assegurar o direito líquido e certo de todo e qualquer cidadão, de toda e qualquer pessoa dentro do nosso Estado democrático de direito. E qual é o conceito, como está disposto o mandado de segurança no âmbito do nosso artigo 5º da Constituição? Disse, conceder-se-á mandado de segurança para proteção de direito líquido e certo, não amparada por habeas corpus ou por habeas data, no âmbito de ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade coatora, seja autoridade pública ou que esteja a bem do serviço público, ou seja, for uma delegação do serviço público. Nós já vimos em um vídeo específico nesse mesmo canal disposições sobre a Lei 2016 de 2009, que instrumentaliza os procedimentos a serem realizados no âmbito do processo do mandado de segurança, quando da sua impetração perante o nosso Poder Judiciário. Aqui eu vou tão somente asseverar alguns procedimentos específicos para a aplicação da própria teoria da incampação, que diz respeito aos requisitos essenciais do petição inicial do mandado de segurança. Quais são os requisitos essenciais?
são tão somente aqueles prestados ou previstos no âmbito do nosso Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 319, como toda e qualquer petição inicial, como também requisitos específicos do próprio mandado de segurança. Quais são eles? Primeiramente, a indicação específica de autoridade coatora. Qual foi a autoridade coatora que irá se impetrar o mandado de segurança contra essa autoridade? E aqui se faz necessário fazer uma distinção da própria aplicação da teoria da incampação. Quando há a indicação de forma errônea da autoridade coatora no âmbito da petição inicial do mandado de segurança, quando da sua impetração, muitas vezes os juízes de direito ou os relatores no âmbito dos nossos tribunais superiores, do nosso TJ, STJ e Supremo Tribunal Federal, eles muitas vezes, quando tinha essa indicação errônea, eles extinguiam o mandado de segurança sem o julgamento do mérito, tão somente por uma questão processual, procedimental, formal e muitas vezes burocrática. Eles não adentravam ao mérito, eles não adentravam ao objeto propriamente dito do mandado de segurança, para assegurar devidamente o direito líquido e certo do cidadão. Não, eles já extinguiam e daí a pessoa, dentro do prazo de 120 dias, que é o prazo previsto na Lei 2016 e 2009, ele teria que adentrar novamente com um novo processo de mandado de segurança contra a autoridade correta. E aí é que veio o entendimento do nosso Superior Tribunal de Justiça por um entendimento jurisprudencial, porque não existe na nossa doutrina e não existe na nossa lei alguma disposição específica sobre essa teoria da incampação. Foi um entendimento jurisprudencial que foi posteriormente sumulado pela súmula 628 do nosso STJ, dizendo que quando há a informação errônea, a indicação errônea da autoridade coatora no âmbito da petição inicial do mandado de segurança, se cumpridos os 3 requisitos já ressaltados anteriormente, ou seja, a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações no âmbito do processo no mandado de segurança e da autoridade coatora propriamente dita, quem praticou o ato impugnado ou quem mandou praticá-lo. Se houver uma relação entre essa autoridade que prestou as informações que foi indicado de forma errônea e a autoridade coatora propriamente dita, vai ser cumprido o primeiro requisito. Segundo requisito, que exista uma manifestação sobre o mérito da matéria do mandado de segurança nas informações prestadas por essa autoridade indicada de forma errônea. Então, muitas vezes, aqui eu vou citar um exemplo para ficar mais claro e mais concreto para vocês essa teoria. Suponhamos que o cidadão ele impetre um mandado de segurança e indique de forma errônea o governador do estado. E aí o governador do estado vem no prazo dado a ele para prestar as informações, que é o prazo de 10 dias, ele vem, segundo a lei 2016 e 2009, vem ao processo e afirma: não sou eu a autoridade coatora, foi o meu secretário de Estado que praticou o ato impugnado, que foi a autoridade coercitiva propriamente dita. Então, aí vai estar configurado o primeiro requisito, porque vai haver um vínculo de subordinação, de hierarquia entre o governador do estado e o seu secretário de Estado. Segundo requisito, que nesse caso mencionado, o governador do estado ele venha no prazo de 10 dias, preste essas informações, diga que não é ele a autoridade coatora, porém que se não for conhecido esse argumento de ilegitimidade passiva no âmbito do mandado de segurança, que se for adentrar um mérito, não seja concedido o mandado de segurança porque o ato impugnado foi praticado de forma legal, foi praticado de forma correta pelo secretário de Estado.
Então, aí vai se estabelecer o segundo requisito da súmula 628, quer dizer que o governador do estado, ele adentrou na matéria, no âmago da questão, no mérito do mandado de segurança. E terceiro requisito, que o governador do estado, nesse sentido, ele vai poder ser julgado assim como se fosse o secretário de Estado, porque nós sabemos que tanto o secretário de Estado quanto o governador de Estado, ele será o mandado de segurança julgado pelo nosso STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, não vai haver uma alteração, uma modificação na competência disposta na nossa Constituição de 88. Se houvesse essa modificação, aí haveria necessidade de extinção do mandado de segurança sem julgamento do mérito, porque aí não estaria cumprido o terceiro requisito, que era a ausência de modificação da alteração de competência disposta na nossa Constituição de 88. Aqui é necessário também salientar para vocês que essa teoria ela foi aplicada pela primeira vez em 2005 no nosso STJ. Porém, a disposição sobre os requisitos essenciais para a aplicação da teoria da incampação, como os requisitos dispostos na súmula 628, foram tão somente aplicados ou cunhados em 2008, em sede do julgamento de um mandado de segurança, em que havia a possibilidade de impetração, ou houve a possibilidade de impetração por uma entidade de assistência social, em que foi impetrado para o diretor da Previdência Social daquele estado, e ele não era a autoridade correta, era um subordinado seu. Ocorre que, nesse caso de 2008, ele não foi julgado, não foi aplicada a teoria da incampação, tendo em vista que houve a alteração da competência, porque a autoridade coatora, ela era uma subordinada sua, porém a competência para o julgamento era do juiz de direito de primeiro grau, da justiça de primeiro grau e não de segundo grau do Tribunal de Justiça. Aí, ou do STJ. Então, aí não houve aplicação dessa súmula, porém, foi o primeiro caso em que foi cunhado os requisitos essenciais para a aplicação da súmula, como foi disposto na súmula 628 do nosso STJ. Com relação à modificação da competência, a súmula tão somente dispõe que deve haver uma ausência de modificação da competência disposta pela Constituição Federal. E se no caso houvesse a modificação da competência disposta na Constituição Estadual, na Constituição dos Estados, como se daria? Nós sabemos que já existem julgados do nosso STJ que diz que não haveria aplicação da súmula da teoria da incampação, não haveria aplicação da súmula 628 do nosso STJ, porque tanto a alteração da competência da Constituição Federal quanto da Constituição Estadual são alterações de competência, e aí também não haveria possibilidade da aplicação dessa teoria da incampação. Com relação à aplicação dos preceitos dispostos no nosso Código de Processo Civil, dispõe a nossa doutrina que pode haver aplicação do artigo 338 e 339 do nosso Código de Processo Civil, que dispõe sobre a emenda da inicial. Então, por exemplo, nesse caso do governador do estado que eu citei anteriormente, se o cidadão ele impetrou o mandado de segurança e indicou o governador do estado de forma errônea, quando o juiz ou o relator no âmbito do Tribunal Superior ele vislumbrar que está incorreta a indicação, ele vai dispor do prazo de 15 dias para a pessoa, para o autor,
emendar a inicial, ou seja, corrigir esse erro e indicar de forma correta a autoridade coatora. Quando for um erro excusável, um erro desculpável, aí o relator ou o juiz de primeiro grau poderá corrigir esse erro de ofício, não necessitando dar ou proporcionar o prazo de 15 dias para a emenda da inicial. E vai haver a possibilidade, então, do julgamento do mérito, propriamente dito, do mandado de segurança, da matéria, do conteúdo, e não tão somente uma extinção do processo por uma questão processual, formal e burocrática, como ocorria anteriormente. Então, o que se quer com a aplicação dessa súmula, com a aplicação dessa teoria da encampação no âmbito do nosso mandado de segurança? É dar efetividade à garantia constitucional do mandado de segurança, é dar proteção ao direito líquido e certo de forma efetiva, de forma concreta ao cidadão, julgando a matéria, o mérito propriamente dito, fundado no princípio da preservação do julgamento de mérito, da prevalência do julgamento de mérito, que é um dos princípios que fundamentam o nosso novo Código de Processo Civil de 2015, dando maior celeridade processual, maior economia processual, ou seja, estando de acordo com toda a principiologia fundante do nosso novo Código de Processo Civil de 2015. E era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.